Olá, queridos alunos do 5º ano do nosso município de Pesqueira. Sou tia Naí, sou professora da Escola Paulo Melo. Venho aqui conversar com vocês sobre a disciplina de português. Iremos estudar um pouquinho sobre o artigo, tá certo? O que é artigo, tia Naí? Veja só, é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ela está sendo empregada de maneira definida ou indefinida. O artigo também indica o gênero e o número dos substantivos. Veja só, o artigo definido. O substantivo é determinado de forma precisa. Já o artigo indefinido, o substantivo é determinado de maneira vaga. Os gêneros podem ser masculino ou feminino. Números, plural e singular. Veja só, tia Naí tem aqui um exemplo para vocês. Artigo são palavras que servem para determinar ou indeterminar os substantivos. Nós temos, os artigos podem ser definidos e indefinidos. Por exemplo, tia Naí vai dar um exemplo aqui. Se eu digo, um menino andou de bicicleta. O é artigo definido. Por quê? Porque eu sei que estou falando de um menino do sexo masculino. O menino, o artigo o está no singular, porque eu estou falando apenas de um menino. Então, aqui tia Naí deu o exemplo de um artigo definido. Mas se tia Naí falar outro exemplo, para você identificar a diferença do que é definido e indefinido. Ontem foi em minha casa uma pessoa. Ontem foi em minha casa uma pessoa. Uma é artigo indefinido, pois eu não tenho conhecimento quem foi essa pessoa que foi em minha casa. Pode ter sido uma mulher, pode ter sido um jovem, um homem, uma pessoa. Então, artigo indefinido, pois eu não sei de quem realmente está se tratando. Se é do sexo masculino, se é do sexo feminino, certo? Nós temos aqui os artigos. Artigos definidos são o, a, os, as. Utilizamos para o singular o artigo definido o, para o singular o artigo definido a. Aqui nós temos masculino e feminino. E utilizamos os artigos os para o plural e as também para o plural feminino. Já os artigos indefinidos nós temos no singular uma, uns, umas no plural, certo? Iremos ver também um pouquinho do que é adjetivo. Tia Naí, o que é adjetivo? Adjetivo é uma palavra que caracteriza o substantivo. É atribuído a qualidade ou característica, estado ou modo do ser, gênero e número e grau. Sua função gramatical pode ser comparada com a de advérbio em relação aos verbos. Borboleta branca. Então, borboleta branca, nós temos aqui borboleta branca. Branca é o adjetivo, é a qualidade, é a característica que eu estou dando à borboleta. É a classe gramatical
de palavras que exprimem qualidades, defeito, origem, estado de ser. Adjetivo. O adjetivo é a classe gramatical de palavras que exprime qualidade, defeito, origem, estado do ser, qualifica o substantivo. Classificação dos adjetivos. Os adjetivos podem ser explicativo. Como são os adjetivos explicativos? É aquele que exprime qualidade própria de ser. Por exemplo, neve fria. Restritivo, exprime qualidade que não é própria do ser. Exemplo, fruta madura. Primitivo, não vem de outra palavra portuguesa, de outra palavra já existente. Como a palavra livro. Livro é uma palavra primitiva. Já a palavra livraria é uma palavra derivado, porque tem origem de outra palavra já existente. Simples, formando um só radical, por exemplo, brasileiro. E o adjetivo composto é formado de mais de um radical. Por exemplo, franco, brasileiro, como guarda-chuva, são adjetivos compostos, tá certo? Então, bons estudos aos nossos alunos do 5º ano e até o nosso próximo encontro, tá, pessoal? Até breve, nós estaremos aqui novamente trocando informações, conversando um pouquinho sobre nossa língua portuguesa, tá? Bons estudos, boas aulas e até o próximo encontro.